Fala galera gremista, tudo certo? Aqui Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. E aconteceu, né? Veio a primeira derrota na temporada e, como diz o título do vídeo, do luxo ao lixo, né? Não vou exagerar também e achar que o primeiro tempo do Grêmio foi um primeiro tempo de luxo, mas foi um primeiro tempo de domínio amplo, né? O Ipiranga teve uma oportunidade só numa falha ali de tempo de bola do Bruno Alves, onde o jogador do Ipiranga chutou para fora, né? E depois só deu o Grêmio no jogo inteiro. O goleiro Kaique do Ipiranga fez várias defesas, pegou o pênalti do Soares, né? Mais um pênalti perdido aí pelo Luizito. E, e um primeiro tempo onde o Grêmio poderia ter definido não só o jogo, como definido também essa semifinal, né? Se o primeiro tempo terminasse ali 2-3-0 para o Grêmio, não seria algo absurdo, né? Muito pelo contrário, seria algo bem plausível de acontecer, pelo que foi o jogo, né? E um jogo, aliás, que o Grêmio entrou em campo com algumas modificações forçadas e outra por escolha do Renato, né? O Adriel no gol, o Fábio na lateral direita, a zaga ali, como sempre, Bruno Alves, Kahneman, e aí tivemos Diogo Barbosa por opção no Renato na lateral esquerda, Carbajo, PP, o Cristaldo fora, né? Com isso jogou Vila Sante, PP um pouco mais adiantado, né? Bitelo, Vina e o Soares, né? Durante o jogo a gente perdeu o Fábio, ainda no primeiro tempo, e também perdemos o PP. Né? E essa saída do PP foi uma saída que realmente causou muito incômodo no Grêmio. O Grêmio sentiu muito a perda do PP. Né? Do Fábio até nem tanto, não vinha sendo discreto no jogo, entrou o Tassiano, e a gente já sabe o que esperar ali do Tassiano, né? E então, tipo, o jogo bem. Que depois da saída do PP ali, o Grêmio até conseguiu manter até o fim do primeiro tempo ali uma superioridade, entrou o Ferreira, mas aí o segundo tempo foi um horror. Os dois times até não voltaram tão bem para o segundo tempo, né? A gente assistindo o jogo na TV, vendo os comentaristas ali falando, até reclamando, o jogo ruim do segundo tempo. Mas o Grêmio não voltou, né? Foi o primeiro, segundo tempo irreconhecível do time, né? O Ipiranga foi crescendo no jogo, acabou, já vinha rodeando ali a área do Grêmio, sempre com perigo, mas sem conseguir concluir, né? E aí teve um pênalti que foi pênalti, não tem o que fazer, pênalti do Kahneman, né? Que o VAR chamou, o jogador Eric do Ipiranga bateu muito bem, fez o gol, e dali em diante do gol do Ipiranga, a impressão que se tinha assim, o jogo vai ficar no 1-1, o Ipiranga vai ficar satisfeito, mas não, o Ipiranga continuou apertando, o Grêmio continuou errando muito, as alterações que o Renato fez não ajudaram, né? Elas chamaram o time para trás, ele pode falar o que quiser, o contrário, mas não foi a partir do momento que tu coloca um jogador como o Thiago Santos ali, cara, o outro time automaticamente vem para cima, porque sabe que dali não vai sair nada, né? E eu tento não ser desrespeitoso com os atletas, mas é difícil, cara, é difícil tu ficar dependendo desses jogadores ainda, né? E aí no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, um lance de bola na área, depois o Adriel já tinha feito duas grandes defesas, aliás foi o primeiro jogo que o Adriel realmente teve que ser exigido e foi muito bem, né? E daí pênalti, o VAR chamou, o Kahneman foi com o braço ali à frente, não adianta reclamar, o Kahneman tem que, não é o primeiro pênalti desse que ele faz, ele tem que se conscientizar que agora tem o VAR, e o VAR vai pegar esse tipo de lance, né? E foi imprudente, palavra que eu estava procurando, né? Então fica aí essa derrota, uma hora ia ter que acontecer a derrota, né? É claro que a gente não esperava que fosse assim, fazendo um segundo tempo tão ruim, né? Não sei, é difícil falar em justiça no marcador. Eu acho que o Ipiranga, por exemplo, o Ipiranga não jogou o suficiente para vencer o Grêmio. Teve os dois lances do VAR e tal, né? E o Grêmio também não jogou tão mal na soma dos dois tempos para perder,
Na verdade, o primeiro tempo do Grêmio, de novo, a gente criou muitas chances e perdeu muitos gols. Né? O Ipiranga teve, tirando os pênaltis, o Ipiranga teve duas chances realmente claras ali no segundo tempo. Né? Então o Ipiranga não jogou assim, nossa, jogou muito para ganhar. O Ipiranga não jogou para ganhar, mas ganhou o jogo. Futebol é isso aí. E agora o Grêmio joga sábado que vem, precisando fazer 2 gols de diferença para classificar direto. 1 gol de diferença vai para pênaltis direto, não tem prorrogação. E o Grêmio vai muito desfalcado, né? Além das lesões ali do PP e do Fábio, que provavelmente estão fora do jogo, o Cristaldo ainda vai ser avaliado. Né? Ainda tem o Carvalho e o Vila Sante que foram convocados para suas seleções, né? O Carvalho para o Uruguai e o Vila Sante para a Paraguaia e não jogam. E aí também não adianta, depois do jogo, vir reclamar em coletiva do regulamento, que não dá resultado igual, não ajuda a melhor campanha, que tem jogo em data FIFA. O dirigente tem que parar de achar que o torcedor é idiota. O regulamento é definido antes do campeonato, às vezes no ano anterior, e os dirigentes vão lá e assinam o regulamento, assinam o calendário. Não concorda, fala antes, não vem fazer esse joguinho aí em coletiva depois, que o torcedor não é bobo. O torcedor já foi muito bobo quando não se tinha informação. Hoje a gente sabe como que acontece as coisas, então não vem falar isso aí. Assinou lá o regulamento, aceita. Não vem reclamar, tá certo? Sobre a avaliação dos jogadores, acho que o Adriel, você é coerente com a mesma coisa que eu achava do Breno. Não pode julgar um goleiro porque ele teve 2 pênaltis num jogo e não pegou. Ele foi bem quando precisou, hoje é o titular do Grêmio absoluto, né? E foi bem no jogo, né? Fez 2 belas defesas ali em lances em sequência. Né? No lateral direito, o Fábio, ele vinha sendo discreto, ele saiu cedo do jogo e entrou o Tassiano no lugar. O Tassiano teve alguns momentos ali bons, outros ruins, a gente já sabe o que esperar do Tassiano, já sabe o que vai sair do Tassiano, e não é muita coisa, então também não tem muito o que falar. A dupla de zaga do Grêmio, no primeiro tempo, todo o time foi muito bem. O Bruno Alves teve uma falha ali, uma bola que ele perdeu tempo, né, a bola quicou no gramado horrível do Ipiranga, passou por cima dele e o atacante do Ipiranga chutou para fora. O Kahneman fez o primeiro tempo seguro, mas no segundo tempo foi um desastre. Né, e a gente não pode aqui também passar pano. O Kahneman é um ídolo do clube, é um jogador símbolo, é uma lenda do clube, mas foi mal no segundo tempo, fez os 2 pênaltis, atabalhoado. Acho que também essa pressa até do Kahneman, sabe, esse comportamento dele, eu esqueci a palavra que eu queria falar, mas enfim, esse comportamento dele tem até um pouco a ver com as mudanças do time, né? O time fica mais desprotegido, fica mais bagunçado, ele começa a correr para tudo que é lado e nessa pressa acaba cometendo os pênaltis. Então eu não vi um jogo tão ruim do Kahneman, pelo menos no segundo tempo, desde aquela goleada para o Flamengo na Libertadores. Fazia muito tempo que eu não vi o Kahneman tão mal numa parte do jogo como foi o segundo tempo ontem. O Bruno Alves no segundo tempo também acabou tendo dificuldades, o Grêmio estava meio exposto ali, tendo que correr atrás. Sempre que zagueiro fica exposto com o atacante, a tendência é de vantagem para o atacante. Na lateral esquerda, o Diogo Barbosa ele não fez um mau primeiro tempo. Ele até deu um passe para o Vina, perdeu um gol incrível, né? Mas também errou várias outras coisas, e é daquela situação que a gente vem comentando aqui, né? Não tem por que mais o Diogo Barbosa vestir a camisa do Grêmio. O Grêmio tem que tentar dar um jeito de se livrar desses jogadores, se não conseguir negociar, sei lá, faz um acordo, faz alguma coisa, porque enquanto esses jogadores estiverem no elenco, o Renato vai continuar usando e a torcida não aguenta mais esse tipo de jogador. No meio-campo, o PP vinha bem, deu um grande passe para o Soares fazer o gol, infelizmente se machucou. O Vila Sante não fez um jogo também tão bom assim, mas não foi nada grave. O Carvalho também vinha fazendo um primeiro tempo bom, o segundo tempo acabou afundando junto com o time. O primeiro tempo todo do Grêmio foi o primeiro tempo bom, né? E o segundo tempo, vários jogadores aí acabaram caindo muito de produção, né? Passando para frente, o Bitelo também foi um jogador que primeiro tempo bom, segundo tempo apagado, né? E mais para frente ali o Vina
Fez um primeiro tempo bem bom, muita movimentação, tabelas, perdeu um gol que é inadmissível perder, ele até saiu falando, botando a culpa no gramado, mas não pode perder aquele gol. Né? E o segundo tempo cansou, como vem acontecendo nos outros jogos, ele cai bastante de rendimento no segundo tempo e saiu. Soares fez o gol, mas perdeu um pênalti, e ele está claramente frustrado com essa situação. E por mais que seja o Luizito Soares, a gente também não pode ficar passando pano. Não pode perder 2 pênaltis seguidos. Eu não sei se ele vai continuar batendo. Acredito que vai, porque ele é um cara que tem personalidade. Mas é uma situação que a gente tem que tomar cuidado aí, porque se perder o terceiro pênalti seguido, e aí, como é que vai ficar? É. Dos jogadores que entraram, cara, Thiago Santos entrou, ele não teve culpa direta em nenhum dos gols, óbvio, mas tu vê que ele entra atabalhoado, ele entra correndo para tudo que é lado, ele não, a gente não consigo entender. Né? Ele até entrou numa linha mais avançada que o Vila Sante, não faz sentido. Né? Então, olha, difícil entender a alteração. O Galdini entrou também, não fez nada. É um jogador que ele mostra alguns lampejos em alguns jogos de bons lances, mas a maioria dos jogos não tem contribuído com nada muito positivo. Né? Então, difícil. O Ferreira, mais um jogo ruim do Ferreira, né? Jogador que não soube entender o jogo, né? Entrou chamando o jogo para individual toda hora. Teve momentos ali que ele queria driblar 3, 4 jogadores. Então, é difícil, é difícil. A gente tenta não pegar no pé do Ferreira, mas ele não ajuda, simplesmente não ajuda. Então foi isso. Não dá para fazer terra arrasada, porque perdeu um jogo, mas nós temos muitos ensinamentos aí para tirar dessa partida, principalmente do porquê que o primeiro tempo foi tão bom, apesar de a gente ter perdido várias chances, e o que aconteceu para o segundo tempo ter sido tão horrível e nos levar à derrota nesse jogo. Tá certo? Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, compartilha nos grupos do WhatsApp, dá essa força aí, o canal vai crescendo devagarinho. Tá certo? Aqui Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Feito!